Então, você quer criar dashboards aí no seu departamento, exibir as informações, os dados que vocês já estão gerando hoje de uma forma diferente, mais concentrada, para facilitar a tomada de decisão? Poxa, parabéns pela iniciativa. Dashboard é um recurso fantástico, né? Tanto se você for utilizar no Excel ou no Power BI, enfim, parabéns mesmo pela iniciativa. Porém, however, pode surgir muitos obstáculos aí pelo caminho e eu vou explicar o porquê. Você simplesmente, há uma chance muito grande que você esteja começando a construir a casa pelo telhado, tá? Não adianta ficar bravo, não adianta ficar brava. Eu vou explicar o porquê eu estou dizendo isso, tudo bem? Antes de mais nada, se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Já chega deixando um super like então aqui nessa aula e me acompanha aqui. Continuando então. Dashboards. Dashboards chama muita atenção. Quem não quer chegar numa reunião, olha, o departamento então aqui criou, né, essas informações todas que vocês estão querendo aí, ó, pronto, está aqui, prontinho, pode filtrar à vontade, pode clicar, pode virar do avesso, aqui está tudo aí confirmado, analisado, verificado. Principalmente se for um dashboard com uma atualização periódica próxima ali, né? Porque imagina, se é um dashboard que é atualizado semanalmente, de vez em quando o pessoal vai olhar, né, para ver se está atualizado e será esquecido na sequência. Se é um dashboard diário, já ganha um pouco mais de atenção, pelo menos uma vez por dia o pessoal vai acessar para ver em que pé que está a coisa. Agora, se é um dashboard com uma periodicidade, né, ainda maior, né, mais curto o intervalo, né, entre as análises, puxa, é um recurso, é um produto que será consumido o tempo todo. O pessoal vai estar olhando ali constantemente para ver se está subindo, se está descendo, o que está faltando, né, para poder alcançar as metas, enfim. É algo que ganha muito poder. Então, quanto maior essa periodicidade, essa frequência de atualização, ganha mais valor também o seu dashboard. Isso é muito importante. Agora vamos lá. Por que eu disse que você está começando pelo telhado? Provavelmente. Hoje o seu departamento está atolado de trabalho. Isso é um fato. Como que eu sei disso? Porque todo departamento está atolado de trabalho. Se não está, se tem alguém ali de bobeira, tem alguma coisa muito errada, né? Não é o normal. E nesse atolado de trabalho, o que eu quero dizer? Pensa assim, o colaborador chega então pela manhã, ele já tem todo um planejamento na cabeça, né? Olha, hoje então eu vou resolver aquele problema daquele relatório X, eu vou atualizar aquelas informações, eu tenho que passar esse e-mail, eu preciso... Enfim, já tem todo um planejamento, né? E o que acontece? O dia passa, começa ali o primeiro telefonema, as primeiras mensagens ali surgindo, né? No WhatsApp, no Teams, e ao final do dia ele percebe que ele não fez nem a metade do que ele tinha se proposto a fazer. Por quê? Existe algo chamado demandas urgentes. O que é demanda urgente? É aquela reunião que de uma hora para outra ali o seu gestor vai ter lá com a direção e ele precisa de uma informação. Olha, eu quero um relatório por faturamento, por produto, e aí você tem que parar para atender aquela demanda. Fosse só isso, tudo bem, mas ao longo do dia surgem várias dessas demandas urgentes. Então, essa demanda pontual é algo que, por mais que na hora da reunião, né, com o gestor, vocês vão falar, mas isso é algo pontual, é uma exceção, mas elas ocorrem e com alguma frequência. Se você não tiver um controle sobre isso, isso pode estar dominando um tempo muito grande aí do departamento, certo? Então, uma das causas que complicam hoje o seu departamento são essas demandas urgentes. Então, feito visto aqui, demandas urgentes. Um segundo ponto que também envolve as demandas urgentes, mas não só elas, é o retrabalho. Por exemplo, então, você
estava focado lá para poder ajustar um relatório que você perde muito tempo na virada de mês, e você colocou que hoje você ia resolver esse problema. Só que aí quando você estava começando, pediram para você, olha, eu quero vê para mim um relatório aí de faturamento por produto. Tá bom, você parou tudo que você estava fazendo, fechou lá os arquivos, né, porque era muito pesado, e gerou o faturamento por produto. Mandou, pronto, -1, vou dar continuidade. Passados 5 minutos, a pessoa que pediu para você fala, olha, mas você não tem aí essa mesma análise, mas por cliente? Mas você não tinha pedido por produto? Não, mas só ainda coloca um só, né? Mas é só o cliente. Põe o cliente, aí tá tudo certo. Tá bom, vamos lá. Você vai lá, refaz, coloca o cliente e menos um problema, vamos avançar. Passados 5 minutos, a pessoa te procura. Olha, eu tô olhando, ficou muito bom, viu? Tem que elogiar primeiro, claro. Ficou muito bom isso que você mandou, mas você não tem desde janeiro isso aqui? Aí você pensa, poxa, não, eu tenho. Então, só coloca para mim, então, desde janeiro por mês aí pra gente ter uma noção. Tem que ter aquele só, que é para diminuir a complexidade e parecer que, você que está fazendo tempestade em copo d'água. É só colocar o negócio aí, tá tudo certo. Enfim, isso acontece muito porque tem pessoas que não têm uma lógica tão forte assim. Sério, um pensamento lógico, um raciocínio lógico. E ela precisa ver e vai montando um raciocínio por associação. Poxa, peguei aqui, queria ver o produto. Poxa, seria bom enxergar isso aqui. Aí ela pede outra coisa, aí vem e vai toda aquela linha de raciocínio, né? Ela vai fazendo usando você como parte de raciocínio dela. Ao invés de simplesmente, né? Geralmente quem tem um raciocínio lógico um pouco melhor e já sabe mais o que quer de informação, já sabe o que tem que analisar, já vai direto ao ponto. Olha, eu quero um relatório assim, assim, já faz até um esboço. Coloca para mim os meses aqui, cliente aqui, eu quero filtrar assim, assim e pronto. Isso ajuda muito o processo, tá? Independente de você ter um raciocínio lógico ou não, o que eu quero dizer aqui é que, poxa, se você está pensando em alguma informação, tenta planejar isso. Poxa, pensa de um modo completo. Qual informação você precisa? O que você precisa enxergar para decidir o que você precisa decidir? E aí você pede já uma informação mais completa, tá ok? Então assim, e você que está atendendo a demanda e sabe que isso costuma acontecer, esse retrabalho, tem que deixar mais ou menos no stand-by ali fácil para mexer, porque você sabe que vão pedir de novo. Então, uma segunda causa que está drenando o tempo aí do pessoal é o retrabalho. Acontece bastante, né? Não que o retrabalho não possa ocorrer por causa por competência do próprio analista. Muitas vezes ele pode ter errado fórmulas também, feito alguma coisa errada, que vai levar ao retrabalho daquilo que ele fez. Também ocorre, com menor frequência, tá? De um modo geral, todos os clientes que eu tenho aqui, que eu atendo, meus alunos, é menor frequência. O pessoal já tem um raciocínio ali, já está acostumado a gerar as informações, então tem que ser algo muito novo, muito diferente para poder gerar alguma inconsistência ali nas informações, tá? Não estou querendo proteger a classe aqui não, mas de fato é o que ocorre. Então o departamento está lotado de trabalho, tem demandas urgentes, tem retrabalho. Tá, mas está conseguindo fazer? Está conseguindo atender? Tá. Está faltando tempo para quê exatamente? Para o fluxo interno de trabalho. E o que é esse fluxo interno de trabalho? Pensa assim, se hoje, vamos supor o seguinte, hoje, você fala, olha, a partir de agora, ninguém pede mais nada para a minha equipe aqui, ó. Ninguém pede mais nada para o pessoal, não vai entrar mais nenhuma demanda, nem urgente, nem nada, para tudo, nem rotina, nada. Se você fizer isso, ainda assim, se entrar nada de diferente, com certeza o seu departamento tem trabalho garantido pelos próximos 3 meses. Como assim, Marcos? Se não tem ninguém pedindo nada, se não tem que atender demanda pontual, fazer rotina, o que tem para fazer? Você tem um fluxo interno aí dentro. O que é um fluxo interno? Existe demandas internas. Por exemplo, quanto tempo você está levando para fazer um fechamento de mês atualmente? 5 dias? 2 dias? 10 dias?
Isso com certeza está impactando em alguma coisa. Quanto antes você tem um fechamento de um mês, de um período, você está gerando informação muito mais rápido. Informações importantes muito mais rápido, né? Como fechou o mês, qual foi a margem do mês, onde nós ganhamos, onde nós perdemos, o que nós temos que mexer para ter um desempenho melhor nesse mês que está começando agora. Então é muito importante fazer isso. E para isso você tem que focar no fluxo interno. Você tem que entender o fluxo interno. Você tem que implementar melhorias no fluxo interno. E isso toma tempo. Então, é natural que em algumas empresas haja um profissional que faça isso. Tá? Um ou mais profissionais que vão olhar para dentro da área, para demandas específicas internas da área. Não estou falando que você tem que ir lá e contratar alguém só para fazer isso. Não, você pode aproveitar o pessoal que já está aí. Mas tem que ter o compromisso de, periodicamente, uma vez por semana, ou um X de horário aí no dia, né? Se for uma pessoa focada para isso, melhor. Porque as demandas urgentes acabam... Você vai contratar uma pessoa que não é só para isso, a demanda urgente e o retrabalho vai absorver tudo que o trabalho que a pessoa tem para fazer ali, e você vai perder essa mão de obra. Tá? Então, assim, esse fluxo interno, ele é o que tem que ser feito. Ele é uma coisa que não pode esperar. Geralmente, esse fluxo interno, ele é o último lugar no ranking das demandas da priorização. Né? Não, mas tudo aqui é importante, Marcos. As demandas urgentes e o fluxo interno é tudo prioridade aqui. Então, prioridade não tem plural, né? Ou uma coisa ou outra será prioridade. As duas não serão. A menos que você tenha uma pessoa cuidando só disso e outra só disso, tudo bem. Agora, se for uma só ou várias cuidando de tudo, não dá para organizar direito isso aqui, certo? Então, esse fluxo interno, ele tem que... Assim, você tem que dar uma atenção muito forte para isso, porque o desempenho do seu grupo, a capacidade que eles terão de desenvolver e entregar um dashboard com precisão, com ritmo, né? Sem ficar atrasando de um dia para o outro, vai depender muito do quanto eles focam nesse fluxo interno, nas melhorias dentro do departamento. Então, se tem um relatório que está levando 2 dias para ficar pronto hoje, tem que reduzir para 1 dia e meio, tem que reduzir para 1 dia, tem que ter uma curva aí de melhoria contínua, porque senão você não vai dar conta. Chega uma hora que vai espanar, não vai dar tempo para ficar contratando novas pessoas conforme essas demandas vão surgindo. O fluxo interno pode melhorar muito isso. Você pode conseguir fazer mais com menos, tá bom? Então assim, uma vez que estamos aqui num canal sobre Excel, falando sobre a necessidade de dashboards, demandas, retrabalho, fluxo interno, estamos falando naturalmente sobre relatórios. Relatórios, né? O que são relatórios? São informações. A ideia é que sua equipe aqui ela colete dados, pegue dados e gere informações. Gere relatórios, gere gráficos, gere análises que vão possibilitar a tomada de decisão por várias outras áreas, vários outros departamentos, enfim. Para gerar esses relatórios é necessário fonte de dados. Então, com certeza, mas a chance é grande de que os dados os quais o seu departamento eles utilizam para gerar os relatórios, gerar os dashboards, gerar os gráficos, enfim, não são de propriedade do departamento, eles são gerados de algum outro local, tá? A chance grande, por exemplo, vai estar lá, vai pegar relatório de um sistema de TI, vai pegar um relatório do sistema de produção, vai pegar um relatório da parte financeira, um relatório do comercial, ele já vem de uma outra base de informação, né? Um relatório gerado com base em um outro relatório. E essas fontes de dados, elas diferem muito. Marcos, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o dashboard que você falou lá no começo? Tem tudo a ver e você vai perceber onde eu quero chegar, tá? Fonte dos dados. Isso aqui é onde provavelmente a sua equipe hoje está perdendo mais tempo. Por quê? Porque é um elemento mais complexo mesmo, é algo que demanda muito tempo para você
gerar informações dependendo das fontes desses dados, porque geralmente elas diferem. Você tem vários tipos de fonte de informação para os seus relatórios, para os seus dashboards, para as suas entregas, né, para poder entregar essas suas demandas urgentes e até para atender os retrabalhos. Por exemplo, os seus relatórios podem ter como base um arquivo como este, um arquivo CSV. Nesse momento eu tenho certeza que muitos de vocês já deu um plim aí, né? Poxa, realmente eu uso um CSV aqui, que é gerado ou no sistema, ou enfim. Um CSV é um arquivo separado por vírgula, muito utilizado porque é um arquivo que é interpretado em vários sistemas, né? O Excel consegue entender, um Access, um banco de dados, ele vai conseguir entender um arquivo separado por vírgula. Então, se hoje você utiliza um arquivo CSV como fonte de informação, né? Fonte de dados, você tem que dar um tratamento nele aí para ele poder entrar corretamente e você fazer uso dos registros que estão nele. Um outro tipo de arquivo que você pode estar utilizando como fonte de dados é este aqui, ó. Parece um arquivo normal de Excel, mas não, isso aqui é um arquivo XLS. É o arquivo da versão entre 97 e 2003 do Excel. Por quê? Muitos sistemas hoje exportam relatórios em XLS. Qual que é o problema aqui? Estamos falando de um arquivo que comporta até 65.536 linhas e muitas empresas precisam exportar em frações, em partes, esses relatórios para poder gerar um cenário completo, porque ele virá apenas até 65.000 linhas, o que para muitas empresas é pouco. Acredite, uma vez que a versão atual do Excel comporta 1.048.576 linhas. Então, assim, um XLS, se for com poucos registros, pode não ser problema nenhum, mas eu já vi vários clientes que precisam pegar ali, vou filtrar então do dia 1 até o dia 5, baixa um arquivo, depois do dia 6 até o dia 10, baixa outro, para poder montar um cenário, porque o arquivo não comporta, né? Um outro tipo de arquivo que pode ser sua fonte de dado é aqui, ó, a própria planilha de Excel, normal, atualizada, né? Já com 1.048.000 linhas, onde você pode então receber essa base de dados e ser um pouco mais feliz do que no caso do CSV e do XLS, certo? Uma outra fonte muito utilizada também, o PDF. Ele não é tão amado assim, né? O PDF é legal quando a gente manda. Poxa, eu vou mandar um relatório em PDF para o pessoal olhar, né? Analisar, receber no celular, é legal para ver o PDF ali também. Mas quando você tem que utilizar um PDF como fonte de informação, não é tão divertido, porque se esse PDF ele nasceu de uma planilha, tudo bem, o Excel ele consegue extrair os dados do PDF, você consegue manipular ali, né, as informações e trazer. Agora, quando esse PDF contém uma imagem, você tem que pegar a informação dessa imagem para o Excel entender, é bem mais complicado, muitas vezes até impossível. Então, o PDF ele já não é tão amado se você depende dele para alimentar o seu fluxo de informações. Depois temos o próprio TXT, né? Um arquivo TXT também costuma ser exportado por alguns sistemas, alguns programas, um relatório em TXT. Então, é uma possibilidade também que você receba, e aí você tem aqui, são relatórios geralmente com uma quantidade fixa para cada coluna, tendo zeros à esquerda quando é número, tendo espaços à direita quando é texto. E isso também, para dar uma limpada depois no Excel, é meio trabalhoso, mas é possível também ter um TXT como fonte de informação. Access. Temos também o Access. Sim, você pode utilizar o Access e é bacana porque o Excel conecta legal com o Access, né? Então acaba até ficando simples a atualização de algumas bases se você faz uma conexão diretamente com o Access. Então ele também é um tipo de fonte de dados, né, para os relatórios, para os seus dashboards. Eu já citei 6 tipos diferentes aqui e você percebe que para muitos de vocês que estão assistindo, eu acho que já bateu um desses tipos que você utiliza, né? Vamos continuar aqui que ainda faltam alguns bem importantes. E-mail. Há pessoas que recebem dados para o relatório em e-mail. Então, por exemplo, você está esperando que o departamento confirme lá um valor de produção e a pessoa te passa por e-mail e você espera, chegou o e-mail, você pega lá e lança você mesmo aquela informação
na planilha, né? Não é nada bacana isso aqui, porque uma automação disso, como é que faz? Né? Para automatizar. E detalhe, não depende de você também. Às vezes a pessoa atrasa para mandar o e-mail e te atrasa a vida também para você mandar os relatórios. Então, depender de informação por e-mail é muito doloroso. Nossa senhora, de tudo que a gente falou até agora, esse aqui é um pouquinho pior. Um outro tipo de informação é uma imagem, é um JPEG. É aquele print que a pessoa te manda, ou a foto que ela te manda, né? Às vezes de uma planilha mesmo. Podendo ser ainda ter uma imagem no próprio e-mail. Aí a pessoa dá um print, te manda o print da tabela por e-mail. E aí você tem que redigitar as informações que estão ali naquela imagem. Não, pessoal, assim, na boa, não vamos emanar muita luz, né? Muito amor para todas as pessoas que enviam prints, né, imagem no e-mail para que a pessoa faça uso das informações. Porque se for só repassar a imagem, tudo bem, mas quando a pessoa tem que redigitar do outro lado, é muita maldade, né, gente? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Poxa, dá até arrepio, não faz isso não. Né? Por imagem aqui, vamos ajudar. O Excel consegue interpretar algumas imagens também, tudo bem, mas existem caminhos mais interessantes, né? Muito mais... existe um mundo mais colorido por aí, um mundo mais feliz, e não está em ficar pegando imagem do e-mail para poder alimentar seus relatórios diariamente, pelo amor de Deus, né? Continuando aqui, FTP. FTP é uma forma que você tem de acessar, então, arquivos, e tem muitos sistemas que eu já vi o pessoal automatiza por BAT, né? Arquivo.bat. Todo dia ele vai lá, copia uns dados e coloca lá no FTP, e aí o pessoal tem que ir lá pegar esse arquivo no FTP para poder alimentar, então, os seus relatórios, né? E lá pode estar tanto em planilha, como TXT, como CSV, enfim. É um lugar também comum das empresas utilizarem como uma fonte para os relatórios. Temos a conexão ODBC. Conexão ODBC, ela ocorrerá aqui, geralmente, entre um banco de dados, certo? E uma planilha de Excel. Então, uma vez que está tudo configuradinho, ali bonitinho, você vai abrir o Excel, vai atualizar essa base e vai dar sequência em todos os seus relatórios, né? A parte que não é tão legal é que essa consulta, em geral, as pessoas que atualizam essa base, eles não têm um conhecimento sobre queries em banco de dados, então fica difícil customizar isso, né? Quando precisa trazer uma coluna nova ou fazer um cálculo diretamente ali na consulta, isso gera algumas limitações, mas é um recurso interessante. Funciona muito bem dentro do Excel, dependendo da base pode deixar um pouquinho pesado, mas funciona muito legal. É bem melhor do que uma imagem no e-mail, sem dúvida alguma. E a última aqui, mas não menos importante, o próprio WhatsApp é uma fonte de informação, né? Assim como tem o e-mail, às vezes você depende da informação que alguém vai te passar por um WhatsApp. Olha, hoje o valor é tanto, e você pega aquele valor lá e coloca no seu relatório, né? Pode ser um print também no WhatsApp, como eu havia dito, mas sim, o WhatsApp hoje ele é uma fonte de transmissão de dados para relatórios. É claro que para quem consome os relatórios, você pode até disponibilizar via WhatsApp sim, por imagem, por PDF, a pessoa vai abrir ali, olhar os relatórios, mas não quando você vai utilizar isso para ir para o Excel, né? Você não é o melhor caminho, mas ok, é uma das fontes possíveis também. Então, olha que eu listei aqui 12 tipos de fontes de dados, as quais podem ser que você utilize de uma delas para atualizar hoje os seus relatórios, para atualizar hoje os seus possíveis dashboards, né, as informações que você gera. E aí eu pergunto, poxa, se você quer agora, né, criar dashboards na sua área, para apresentar isso na reunião, imagina tudo isso aqui para se transformar em um dashboard. O tempo que você leva para atualizar isso aqui é o que vai fazer toda a diferença. E pior, se o seu dashboard ficar legal,
Então vamos dizer que você leva hoje 4 horas para poder coletar todas essas informações, normalizar, padronizar as colunas, deixar tudo em ordem e entregar seu dashboard. Pensa que outras áreas podem ver isso e na reunião pode falar: nossa, que trabalho magnífico que você fez. Vou pedir para as outras áreas passar para vocês e vocês podem criar isso aqui para elas também, né? E aí azedou o pé do frango, né? Porque aí, meu Deus do céu, aí o trabalho é dobrado, triplicado, porque é sobre informação que você nem tem domínio, se é uma área que você não conhece muito bem. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, se você tem essas fontes tão plurais de dados e que gera um certo trabalho para você manipular tudo isso e transformar em algo que fique fácil de traduzir em relatórios, em dinâmicas, em dashboards, né? O que eu sugiro que você faça? Você vai pegar cada uma dessas fontes de informação e trazer tudo isso para um local. O que é esse local, Marcos? Um banco de dados. Eu sei que quando eu falo de banco de dados, tem muita gente que fica com o cabelo em pé. Eu não tenho esse risco, como você pode ver, né? However, não se assuste. É a mesma coisa quando a gente fala de VBA, né? VBA, nossa, o pessoal assusta. Não assusta. Eu estou falando aqui de solução, não de problema. Problema é o que você tem hoje, se você está pegando informação nessa colcha de retalhos para gerar seus relatórios. Qual que é o ideal? Que você lance mão de um VBA, certo? Que você lance mão de arquivo BAT mesmo, para trazer todos esses dados aqui para um banco de dados seu, do seu departamento, estruturado por vocês. Porque se pouco a pouco essa colcha de retalhos for automatizada, você conseguir automatizar a extração desses dados e todos convergindo para um local comum, todos os seus relatórios, seus dashboards, você vai gerar todos eles conectando apenas ao seu banco de dados. Marcos, mas como é que eu faço para ter um banco de dados? Eu não sei nem por onde começar. Olha só, muito simples, tá? Você pode usar um próprio Note aí de alguém da equipe hoje e você tem aí acessível. Tem da Microsoft o SQL Server Express. Você pode... Marcos, mas o Access não é um banco de dados? É. Só que o Access não te fornece um acesso via IP. E essa é a parte mais interessante aqui do banco, tá? Se você fizer o download hoje do SQL Server Express, ele é gratuito. Lá no site da Microsoft, você baixa ele e você já vai criar sua instância, cria o banco de dados, começa a criar as tabelas e você vai então pensar, né? Vai cada uma das fontes de dados. Poxa, tem aquele lá CSV, como que a gente vai trazer ele? Ah, pega um Excel, traz ele, trata e faz o Excel jogar a informação para o banco. Ou vamos fazer uma leitura pelo arquivo BAT. O arquivo BAT consegue pegar e jogar isso aí. Ou a gente vai pegar do FTP e jogar para dentro do banco de dados. Enfim, tem vários caminhos possíveis para você poder fazer isso hoje. Tudo bem? E aí sim, uma vez que você colocou isso no banco de dados, além do SQL Server, você pode usar também o MySQL da Oracle. MySQL também gratuito, entra lá, faz o download, já pode sair utilizando. Isso sem contar também que hoje está muito em moda a nuvem, né? Você pode ver um servidor aí na nuvem. Se você criar isso, agora sim, você construiu o alicerce, né, bem firme, você construiu as paredes, tudo. Agora você pode ir para o seu telhado sem problema nenhum. Marcos, mas como é que funciona isso aqui para eu poder pensar, arquitetar essas coisas na minha cabeça? Isso eu chamo de ROAD, raciocínio orientado à automação direta. O que é isso? É quando você faz esse exercício que eu acabei de fazer aqui com você, só que de um modo mais detalhado. Você vai mapear toda a estrutura que você tem de dados. Poxa, os relatórios que nós enviamos hoje, de onde vêm as informações? Vem daqui, 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 daqui. Poxa, essa informação que a gente recebe pelo WhatsApp, dá para pegar direto de algum banco? Tem algum sistema aqui dentro da empresa que já tem essa informação? Poxa, se tem, vamos tentar trazer isso aqui direto para o nosso banco.
Procura alternativas, entende, tudo isso aqui é fluxo interno do departamento. É o que vocês estão vendo, é o que vai agregar valor para o seu departamento. Tá? Imagina se a Microsoft só se limitasse a desenvolver em cima ali do Windows o que o pessoal pede, o que os clientes, seguindo as reclamações dos clientes, olha, está muito lento isso aqui, está não sei o quê. Eles têm um lado que atende a isso também, mas eles têm o desenvolvimento interno. Né? Tanto que vai surgindo atualizações, e chega uma hora que precisa mudar a versão, porque já está tão mais sofisticado que essa plataforma não absorve mais, não consegue trabalhar mais e você vai para uma outra. A mesma coisa vai acontecer com os seus relatórios. Se você fizer um raciocínio orientado à automação direta, primeiro, se você hoje está tentando automatizar relatórios com VBA que seja, você vai perceber que tem uma grande dificuldade nisso. Por quê? Você está tentando automatizar algo que não foi criado para automação. Ele foi criado para ser uma planilha manual mesmo. Tem que atualizar na unha. E quando você vai tentar automatizar isso, é trabalhoso, porque ele não nasceu para isso, né? O arquivo não foi pensado assim. Então você vai até conseguir aplicar algumas automações ali, mas o ideal será o momento em que você reinventar esse relatório, já usando a experiência que você teve em automação, repensando tudo isso, e aí sim você vai criar uma estrutura própria para funcionar de um modo automático. Aí sim é sucesso. Né? O ROAD, o raciocínio orientado à automação direta, é o que eu aplico para os meus mentorados. Então aqui na nossa mentoria VBA Master Code, nós fazemos reuniões quinzenais com os mentorados e fora eles têm meu WhatsApp para a gente poder ir solucionando as questões. A ideia é justamente auxiliá-los nesse mapeamento desse fluxo de dados para que eles possam então entregar os seus dashboards, entregar os seus relatórios e de um modo indolor. Poxa, se está tudo, a estrutura de dados está pronta, está tudo caindo no meu banco de dados diretamente, poxa, eu consigo manter esse dashboard atualizado com uma frequência muito curta. Né? Poxa, rapidinho já atualiza, está ali, ó, tem informação mais fresca possível na mão e sem ter que todo mundo ficar batendo na cabeça. E nesse caso, sobraria tempo para as demandas urgentes e para os possíveis retrabalhos que podem ocorrer. Isso tudo acontece com um pensamento onde você consiga enxergar esse fluxo de informações do departamento e consiga aplicar as automações devidas, principalmente utilizando VBA. É o que eu utilizo muito no meu dia a dia para essas automações, e uma outra parte eu deixo com o SQL mesmo, que é a linguagem do banco de dados. Afinal, depois que você começa a trabalhar com isso, você não precisa fazer o VBA quebrar a cabeça, né? Tem muita coisa que você terceiriza para que o servidor, para que o banco de dados faça, porque ele faz muito mais rápido e muito melhor, e o restante você manda para o VBA resolver. Tá? Se você tiver interesse, quer conversar um pouco mais sobre a questão da nossa mentoria aqui, a mentoria VBA Master Code, para saber como funciona o ROAD, né? Que é essa a ideia. Ele não é um pacote McDonald's, né? Que é uma regra para aplicar em todas as empresas, não, porque cada empresa tem sua estrutura própria, né? Específica. Então é a ideia, nós entendermos a necessidade de cada mentorado e vamos implementar aquilo que for possível, tá? E uma dica aí também para você que está pensando em automação e pensando em dashboards, olha só, analisa a tua empresa, a empresa em que você trabalha hoje, antes de tudo. Faça alguns testes. Por quê? Porque eu já auxiliei mentorados nesse processo a criarem seus dashboards, porém, há empresas que não estão prontas ainda para dashboards, tá? Assim, foi uma decepção muito grande para uns dois mentorados nossos aqui. Eles fizeram um trabalho fantástico, magnífico, e na hora de apresentar, vamos dizer assim, é um pessoal com uma cabeça não muito orientada à tecnologia, e o dashboard foi criticado por ser muita informação num lugar só, né? E tinha filtros, então a pessoa pode filtrar ali, mas não foi aceito assim. O pessoal preferiria ter, vamos supor, se são 5 unidades Fabris,
né? Então eles querem ver um slide para cada unidade Fabril. Não quer um filtro que permita filtrar por unidade Fabril, nada disso. Então, assim, dependendo de onde você está, não dá certo, né? Já teve aluno meu do Excel Aprendiz que trabalha em uma multinacional e que ele trabalha com automação, trabalha com SQL Server, Power BI, excelente profissional, e ele é obrigado hoje a criar gráficos no PowerPoint desenhando os gráficos. Como é desenhando? Coloca lá um retângulo, arrasta, pinta ele, vê a altura do retângulo mais ou menos de acordo com o valor, e ele tem que fazer assim com retângulos. Por quê? Porque a empresa está acostumada a trabalhar assim e eles não querem mudar e tem que fazer desse jeito. Então, assim, gente, esse vídeo eu não estou assim criticando a forma que cada um gerencia o seu trabalho, mas essa questão de automação, de fluxo, de dashboards, você tem que saber onde você está, para você não gastar o seu tempo, né? Você tem que realmente dar a solução que a empresa precisa. Tudo vai servir de experiência para você, tudo vai te agregar muito valor, mas tem coisa que vai ficar só no pessoal, porque se não tiver ali consonante com o que a empresa precisa, com o que ela quer, com a forma que o pessoal está habituado a ver os dados, então isso pode gerar até uma frustração para você. Então cuidado. Tudo bem? E o que você precisar, entre em contato, está o link ali embaixo referente à mentoria. Eu vou ter o maior prazer em solucionar as suas dúvidas. Pensa em tudo isso aqui que eu te falei antes de colocar os seus dashboards para rodar aí no departamento, tá bom? Se você gostou então desse bate-papo aqui, né, comenta lá, traz suas dúvidas, traz suas observações do que já aconteceu com você esses obstáculos para a implementação de dashboards. Já curte esse canal, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo na nossa próxima aula.